No dia 26 de maio desse ano, ocorrerá o eclipse total da Lua. Mas não acontecerá só o eclipse, mas também acontecerá o fenômeno da superlua, que ficará laranja avermelhada. Mas você sabe por que isso acontece? Eu me chamo Vinícius Ferreira e esse é o canal Mundo Curiosidades Vídeos. No vídeo de hoje, vou explicar como acontece esse fenômeno natural e outros que ainda acontecerão esse ano, e deixar você por dentro das datas desses fenômenos astronômicos. Então, vai deixando o like e se inscreve no canal. Agora sim, vamos para o vídeo. Eclipse total da superlua de sangue. Não fique assustado, a lua não vai sangrar, mas ficará num tom laranja avermelhada e recebeu esse nome de lua de sangue porque ela fica vermelha. Um nome meio impactante, vamos dizer assim. O fenômeno é muito raro e acontece quando há eclipses durante a superlua, quando a lua está no ponto mais próximo da Terra, quando ela passa pelo perigeu, o ponto mais próximo do planeta. A Lua está numa distância média da Terra de 374.405 km, e como a Lua gira ao redor do planeta em uma trajetória elíptica, então no seu ponto mais próximo, ela fica a 357.448 km, 26.957 km a menos. Isso faz com que ela se apresente 15% maior, e com cerca de 30% de mais luminosidade, e quando o fenômeno coincide com a Lua cheia, faz com que ela seja mais percebida e com um tamanho muito maior do que o normal. O ponto mais distante que a Lua pode ficar é no apogeu, quando ela fica numa distância de 405.363 km da Terra. Voltando para a Lua de sangue, que acontece quando há o fenômeno da superlua e o eclipse lunar. E o eclipse lunar? Você sabe como acontece? O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua ficam em perfeito alinhamento e a Terra fica no centro. Quando acontece o movimento dos astros, a Terra oculta a Lua em relação ao Sol. Isso faz com que os raios solares não cheguem à Lua, e a sombra do planeta é projetada no satélite, fazendo escurecer. Então, com as junções de superlua e eclipse lunar, causa a lua de sangue. A cor vermelha acontece porque, como a Lua está mais próxima da atmosfera da Terra, acontece uma relação com os raios solares. O Sol emite várias cores, mas só as cores de baixa frequência, como o vermelho, por exemplo, é refletida da atmosfera terrestre ao satélite, fazendo assim a Lua ficar vermelha. Fique ligado nesse fenômeno para não perder, mas porque a lua de sangue aparecerá para nós só parcialmente, e no oeste da América do Norte, oeste da América do Sul, a Austrália e sudeste da Ásia, possivelmente testemunhará o eclipse lunar total. Eclipse solar com anel de fogo. Teremos a superlua de sangue no dia 26 de maio e no dia 10 de junho, o norte do Canadá, passando por uma parte da Groenlândia, se estendendo até a Rússia. Uma faixa estreita do eclipse solar total passará escurecendo as manhãs desses lugares. Mas por que acontece o eclipse solar? Acontece da mesma forma do eclipse lunar, com uma diferença. Em vez da Terra estar no centro, a Lua fica no seu lugar, e quando o satélite fica entre o planeta e o Sol, forma uma sombra que abrange uma pequena faixa da superfície terrestre. Durante o eclipse solar, duas sombras são projetadas na Terra. A umbra, acontecendo o eclipse solar total, fazendo com que os lugares por onde passa essa faixa escureça, transformando o dia em uma noite parcial. E tem a faixa de sombra chamada de penumbra, aonde acontece o eclipse solar parcial, aonde só uma leve sombra passa. Já quando acontece o eclipse solar com anel de fogo, é porque o disco lunar fica pequeno demais para cobrir o Sol inteiro, deixando um anel luminoso ao redor da silhueta lunar escura. Esse eclipse é chamado também de eclipse anular. A Lua e o Sol se parecem do mesmo tamanho para nós, porque o diâmetro do Sol é de cerca de 1.400.000 quilômetros. Já o da Lua mede aproximadamente 3.500 km, valendo cerca de 400 vezes menos do que o diâmetro do Sol. Já o Sol está 400 vezes mais longe de nós do que a Lua,
E com essa coincidência impressionante, faz com que a Lua se pareça do mesmo tamanho do Sol para nós. Lembre-se, quando for observar esse tipo de fenômeno astronômico, use proteções adequadas para os seus olhos. Conjunção entre Vênus e Marte. Como houve a conjunção entre Saturno e Júpiter em dezembro de 2020, haverá também a conjunção entre Marte e Vênus no dia 12 de julho. O fenômeno ocorrerá logo após o pôr do Sol e estará acompanhada da Lua crescente. Você pode acompanhar esse fenômeno por um telescópio. Como Vênus brilha mais no céu do que Marte, o planeta vermelho poderá ser ofuscado por Vênus. Mas com o tempo, seus olhos se acostumarão e você poderá observar os dois planetas com mais facilidade a olho nu. A distância entre os dois planetas será igual à largura de uma lua cheia. Ao contrário do que você pensa, os planetas não se aproximam realmente, e sim é só uma aproximação aparente do ponto de vista da Terra, não havendo interação física entre os dois, já que os dois estão numa distância média um do outro de 119.720.000 quilômetros. Mas pelo ponto de vista, vislumbre a conjunção entre os dois planetas. Chuva de meteoros Delta Aquarídeas e chuva de meteoros Perseidas. A chuva de meteoros Delta Aquarídeas acontece todos os anos entre os dias 14 de julho e 18 de agosto, mas no dia 28 para 29 a chuva atingirá o ponto máximo. A radiante fica na constelação de Aquário, mais precisamente perto da estrela Delta Aquarii. Essa chuva de meteoros só é visível no hemisfério sul do planeta. A causa dessa chuva de meteoros ainda é um mistério, e para os astrônomos, a chuva de meteoros seja o resultado deixado pelo cometa 96P McHale, que foi descoberto em 1986. Mas, por enquanto, nada está confirmado, são só hipóteses. Já a chuva de meteoros Perseidas ocorre todo ano entre os dias 17 de julho e 24 de agosto, com o seu pico ocorrendo nos dias 9 a 13 de agosto. A previsão é que passem 150 meteoros por hora, se tornando uma das chuvas de meteoros mais brilhantes do ano. A origem da chuva é causada pelo cometa 109P Swift-Tuttle, que para os astrônomos, o cometa é um objeto muito perigoso para o nosso planeta. A nuvem que o cometa deixa é chamada de nuvem Perseida, e quando nosso planeta passa por ela, atrai alguns detritos para a atmosfera, que queimam ali mesmo, sem que nenhum atinja a superfície. Mas por que acontece a chuva de meteoros? A chuva de meteoros acontece porque algum cometa que teve interação com a Terra deixa detritos que se desprendem de sua órbita e entra para dentro da atmosfera da Terra a velocidades muito altas. A maioria dos meteoros são do tamanho de um grão de areia, e o chamado surto de meteoros ou tempestades acontecem quando são vistos mais de 1000 meteoros por hora. Fique ligado para não perder esse maravilhoso fenômeno. E além dessas chuvas de meteoros, acontecerá outras, como a chuva de meteoros Oriônidas, dia 21 de outubro, a chuva de meteoros Tauridas do Sul, dia 5 de novembro, a chuva de meteoros Leônidas, dia 17 de novembro, e a chuva de meteoros Gamenídeas, dia 19 de novembro. Lua azul. Se temos a lua de sangue, existe também a raríssima lua azul. Sim, nesse ano não teremos a lua azul, porque ela aconteceu no ano de 2020, durante o Halloween, e a lua azul só se repete a cada 2 anos e meio. A lua não fica realmente da cor azul. Ela recebeu esse nome só para designar a segunda lua cheia do mês. Isso mesmo, a lua cheia aparece 2 vezes no mesmo mês. A cor da lua permanece a mesma, mas não é impossível ela ficar da cor azul. Pode ocorrer que ela fique com um tom azulado, mas vai depender das condições atmosféricas. Há alguns relatos que em 1883, depois da grande erupção do vulcão Krakatoa, a lua ficou azul por vários anos. As cinzas do vulcão foi tão grande que provocou a dispersão da luz vermelha, permitindo a passagem apenas dos tons azuis e verdes, fazendo com que a lua ficasse azulada. A lua azul só acontecerá agora, no dia 1º de agosto e 31 de 2023. E aí, pessoal? Se você perdeu alguns fenômenos astronômicos que já aconteceram esse ano, fica ligado então para não perder esses que eu falei para vocês, que ainda acontecerão esse ano, viu? Se você gostou do vídeo, deixa o like e comenta.
deixando sugestões de novos vídeos. Aí do lado está aparecendo mais um vídeo. Dá uma olhadinha nele, está muito interessante. Até o próximo vídeo.